Senhor Jesus Cristo, meu Deus, como o Senhor tem usado de misericórdia com o teu povo nesta era, deixando, Senhor, o sobrenatural ser manifesto de uma maneira visível, pessoalmente. Isso para chamar nossa atenção, Senhor. Porque não é o milagre, quer dizer, não é a cura, não é a ressurreição de mortos, mas é a palavra que nos leva, Senhor, ao novo nascimento. Mas o Senhor manifesta de maneira que o homem não consegue, para chamar a atenção da semente eleita, para receber o ensino da palavra, a verdade, a palavra original. Aceita, Senhor Jesus Cristo, nosso agradecimento e pedimos que o Senhor seja conosco, Pai, dando-nos uma sequência abençoada neste culto, nesta noite, que quando terminar esta reunião possamos todos, Pai, sentirmos abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentar, irmãos. Eu quero hoje, por exemplo, a gente não pôs em prática esse sentido, porque já esses minutos antes do culto normal, mas conforme a gente quando falou aqui sobre comunhão, que seria bom a igreja, antes do horário de começar o culto, ou você vir à frente, ou no banco, você falar com o Senhor Jesus Cristo. Cada um pessoalmente falando com o Senhor Jesus Cristo. O que o irmão Brano ensinou, né, a gente citou esses exemplos, o profeta fala, ele até elogiando um lugar que ele foi, a igreja em torno, o profeta usou o termo assim, em torno de meia hora, era um silêncio que parece que o profeta usa o termo assim, podia-se ouvir uma agulha cair. Isto é o povo em silêncio, né? E em oração, às vezes, aonde está, não é oração em voz, é você falando com o Senhor Jesus. Então, se a igreja aqui passar a fazer assim, é bênção. 5 minutos antes do culto, antes do horário do culto começar, você, ou aqui na frente, ou aí no banco, ou ajoelhado, ou assentado, você falar com o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é saúde espiritual a todos. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando. Nós vamos marcar a escritura que vai ser lida nesta noite. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 57. São João, capítulo 6, versículo 57. Nós vamos louvar o Senhor cantando o hino 302, a mensagem da cruz. 302. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela
nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, Jesus, aleluia. Vamos cantar o hino 358, Meus Pecados Levou. Houve um que morreu
Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com estes meu crime lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime meio Jesus. Os desprezos sofreu, minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Ele eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por esta paciência e amor divinal estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime meio Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou, e pra dar-me a vida Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime meio Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Glória a Jesus, aleluia. Amém, Jesus. Nós vamos orar. Vamos orar, irmão Marcos? O senhor faz a oração, irmão Marcos? Vamos orar. Se você tem um pedido, apresente ao Senhor com o levantar da sua mão. Nós vamos orar pelos nomes no livro de oração. Também ore pelo povo de Israel, pela noiva do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. Também pela nossa viagem, né? A viagem do pastor, dos obreiros. Também tem um pedido de oração que o irmão me entregou, está por aqui. Está por aqui, deixa eu achar aqui, irmão. Aqui, encontrei. Pedido de oração por Ralph de Sante. Se você tem um pedido, apresente ao Senhor com o levantar da sua mão. Vamos todos falar com Deus. Pode que me ensine. Boa noite aos irmãos. Pai, que nessa noite tão maravilhosa, que o Senhor nos concede esse presente de estar na Tua casa, ouvir a Tua palavra, estar junto com os irmãos aqui, Pai, desejar que todos eles, com o coração tudo puro, cheio do amor e da alegria do Senhor. Ó meu Pai, eu te agradeço, é mais uma oportunidade, mais um dia de ouvir a Tua palavra
e nós se sentir forte, Pai, fortalecido nesse dom que é a vida, que é o nosso Senhor Jesus que mora dentro de nós. Que a bênção do nosso Senhor seja para os irmãos que fez essa viagem, mas eles vêm com o coração tão alegre para passar para nós as palavras do nosso Deus. E que os irmãos que nós se encontramos aqui, que seja toda paz, que se tiver algum problema, que esse Deus tão maravilhoso, poderoso, venha tirar do coração e dar paz a cada irmão. Assim eu já oro, meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, pela essa oportunidade grandiosa que o Senhor nos concede. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao nosso Deus. Amém, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos cantar Somente Crer e recebermos o pastor Aparecido com a mensagem nesta noite. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Vamos ler as Escrituras, irmãos, que vai ser usada hoje. No livro de São João, no capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Senhor Jesus, abençoa a sequência do culto, Pai, no teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Assentarmos. Nós vamos ouvir 3 minutinhos da mensagem comunhão.
Então, ter comunhão não é só um conversando, só nós conversando, mas é esperar e ver o que ele diz. Falamos e não esperamos para dar-lhe chance de responder. Às vezes dizemos, Senhor, desejaria que tu fizesses assim e tal, e assim e tal, amém. E nos levantamos e vamos embora. Agora, isso realmente não é ter comunhão. Isso é chegar e pedir um favor. Mas quando você fica bastante tempo até ele responder, é aí que você está conseguindo ter comunhão. Tendo comunhão com o Senhor. Agora, e uma ótima forma de ter comunhão é concordar. Deve-se concordar a respeito de certas coisas. Agora, e é estranho que às vezes quando pegamos essas coisas, comer está associado com isso. Agora, pegue gente de negócios, quando querem fechar um negócio, convidam alguém para jantar. E depois de sentar e comer, e então conversam um com o outro, um bom vendedor, normalmente, ele não pode conversar com uma pessoa com o estômago vazio. É melhor esperar até sentir-se bem. E então, depois de tomar o café da manhã, não chegue aí e tire-o da cama e diga-lhe sobre alguma coisa que você tem para vender-lhe. Mas espere até ele tomar seu café e encontra-se em condição. O outro dia, pregando sobre a mulher que lavou os pés de Jesus, lá no Canadá, eu estava falando disto, dizendo que quando um convidado ia visitar a outra pessoa, esta pessoa tinha certo processo pelo qual tinha de passar, antes de, na realidade, sentir-se à altura de ir visitar ou ter comunhão. Uma visita é ter comunhão. Agora, vinha a convidado, primeiro você tinha de ser convidado. Então você chegava à porta e o criado lavava seus pés. Por causa da viagem, você tinha o cheiro dos animais e assim por diante ao longo da estrada. Eles todos, as pessoas viajavam na mesma estrada com os animais. E então tinha o cheiro e a poeira e a vestimenta palestina apanhava isso, pegava no suor das pernas e no rosto que não estavam cobertos. E nas mãos, e encontravam-se com a pessoa na porta. O criado o fazia e lavava-lhe os pés. Nós vamos ter a apresentação de uma criança, então a mãe ou os pais vêm à frente, né?
eu estava tão fraco, e eu tinha perdido todo aquele sangue, e fui, licença, pensei que eu estivesse me afundando numa eternidade sem fim. Muitos de vocês me ouviram contar isso antes. E me afundando numa eternidade sem fim. Primeiro eu estava passando como que por nuvens e então por trevas. E me afundando, e me afundando, me afundando. E antes de saber de mais nada, eu entrei nas regiões dos perdidos. Talvez nós não vamos ler, aqui a passagem que ele fala, ele diz que o sofrimento que ele presenciou ali, já pensou? Ele pessoalmente, só que em espírito ali, que ele desprendeu do corpo. Então, ele viu que aquele sofrimento, diz que um fogo natural aqui seria um prazer em relação àquele sofrimento. Isso, irmão, está diante de nós, e aqui está o Senhor Jesus Cristo diante de nós. Ou um ou outro nós serve. É uma bifurcação, não tem como dizer, não, eu não quero Jesus, não, eu não vou para lá também, eu vou ficar com a minha cervejinha, eu vou ficar com as minhas vidas mundanas, não tem como, é uma bifurcação. E é dentro desse véu humano agora que nós escolhemos. E antes de saber de mais nada, eu entrei na região dos perdidos. E ali dentro, eu gritei, eu olhei ali simplesmente tudo, não havia fundo nisso. E eu de modo algum podia parar de cair. Para a eternidade parecia eu cair. Não havia parada em nenhum lugar. E então, que diferença foi da visão que eu tive aqui há pouco tempo de estar na glória com as pessoas? O contraste. Porém, nisto, à medida que eu caía, eu finalmente, eu gritei, chamei papai, meu papai, naturalmente sendo apenas uma criança, isto é o que eu faria. Gritei chamando meu papai, e meu papai não estava ali. Eu gritei chamando minha mãe. Alguém me apanhe. Sentindo caindo, não tinha fundo naquilo, caindo, naquele horror de sofrimento. Não havia mãe ali. Eu simplesmente estava indo. E eu gritei então para Deus. Não havia Deus ali. Não havia nada ali. Pouco depois eu ouvi um som fúnebre que jamais ouvi. Foi a sensação mais horrível. Não há maneira, mesmo um fogo literal queimando seria um prazer comparado com o que isto era. Irmãos, o irmão Brana foi a boca de Deus na terra. O que ele está falando é a verdade. E nós estamos no véu que podemos dizer, o Senhor Jesus Cristo está na intercessão por mim. E eu jamais vou para esse lugar. Agora, essas visões jamais têm estado erradas. E foi simplesmente uma das sensações mais horríveis que eu já tive. E que fez... Eu ouvi o barulho, soava como que um tipo de coisa assombrosa. E quando isso estava, que eu olhei, vindo, eram mulheres, elas tinham uma coisa verde, simplesmente podia-se ver apenas os seus rostos. Elas tinham uma coisa verde debaixo de seus olhos,
Seus olhos pareciam prolongados para trás, como as mulheres hoje pintam os seus olhos. Prolongam eles assim para trás, e apenas os olhos e o rosto delas. E ela estava fazendo região dos perdidos. Eu simplesmente gritei bem alto: ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus, onde tu estás? Se tu tão somente me deixares voltar, viverei, e eu te prometerei ser um bom menino. Então veja, aí ele segue aqui falando que ele já tinha contado mentiras e coisas e tudo, mas ele prometia doravante ser um bom menino, e Deus permitiu ele voltar. Aí ele fala aqui mais na frente, uma partezinha de um parágrafo, ele disse: longe esteja de algum ser humano estar seguindo esse caminho decadente. O que lamentavelmente, meu Deus, talvez mais do que 95% de pessoas estão em caminho a isto. Mas eu senti no coração de ler isso, irmãos, porque apesar que a gente já pregou para a igreja esses dias sobre esse sentido, mas eu senti que seria bem proveitoso falar num dia, principalmente um ajuntamento que vem todas as pessoas, porque isso aqui, irmãos, isso aqui é uma coisa que agora, nesse véu humano, nós desviamos disto. Como que desviamos disto? Tomando o recado de Deus na nossa alma, no nosso coração. Selados com o Espírito Santo, estamos livres disso. Vamos para um reino que não tem fim, e nem dor e nem sofrimento. Custou a vida do Todo-Poderoso se fazendo carne para pagar o preço por nós. E agora a oportunidade está diante de nós. Glórias ao Senhor Jesus. Assim como o Pai que me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Em outras palavras, o Pai me enviou, e eu vivo através dele. Ah, mas foi o Senhor Jesus Cristo que sempre estava orando ao Pai e tudo. Irmãos, nós estamos nesta condição, nós temos a revelação do que significa o Evangelho real, verdadeiro. Então nós estamos nesta condição. Às vezes achamos difícil, abre o espaço para ele. Não tem nada difícil, não tem nada difícil. O difícil é nós, nesse corpo humano, esse véu físico, nós abrir espaço para ele. Porque ele quer nos ajudar, ele quer nos dar conta, levar-nos dar conta de viver a vida cristã, mas nós não damos lado. Oh, que coisa, aí está, essa é a comunhão, essa é a verdadeira comunhão que se encontra quando se vive através de Cristo. Agora, nossos corpos necessitam de alimento e bebida todo dia para sobreviver, nosso corpo físico. E se não tomamos o alimento a cada dia e bebermos, então o nosso corpo enfraquece. Tem alguma coisa dentro de nós que necessitamos de ter alimento. Alimento de um dia não durará até o dia seguinte. Você tem de ter o alimento a cada dia para fortalecer o seu ser mortal. Pode-se viver de um dia para o outro, mas ficará mais fraco,
no segundo dia ficará ainda mais fraco, e no terceiro dia ficará extremamente fraco. Essa é a parte física. Irmãos, culto a cada dia. Cada dia. Aquele irmão, aquela irmã assistindo cada dia. Existe circunstância, é claro. Às vezes, circunstância, mas circunstância, não desculpas. Circunstância. Mas, se uma pessoa, cada dia que tem condição de estar ali, assistindo o que Deus estabeleceu para o alimento das nossas almas, e ele coordena a si mesmo, e toma isso, por quê? Eu falo, os anjos tiveram vontade de pregar o Evangelho, seres celestiais tiveram vontade de pregar o Evangelho, mas Deus não permitiu. Deus fez com que o homem pregasse o Evangelho. Por quê? Porque o homem tem experiência. Então eu duvido que uma pessoa mergulhar nisso, ele vive uma vida derrotada. Duvido. Se as coisas não estão correndo bem, é certo que o ouro tem que ser lapidado, o diamante tem que ser lapidado. Às vezes passamos por certas provas que está determinada para que nós passamos. Mas fracasso espiritual, não. Se a coisa começa a pender, pode saber que isso aqui não está sendo usado conforme o Senhor Jesus Cristo nos mandou e queria que nós usássemos. Não quer que nós usamos. A promessa é gloriosa demais. Isaías diz que ele foi cortado da terra dos viventes. O irmão Brana diz que ele podia ter se casado. E continuava o Senhor Jesus Cristo a mesma coisa. Mas ele diz, por amor a eles, eu santifico a mim mesmo. Então, ele venceu por nós e concede que nós vivemos uma vida normal. Aqui o profeta está falando do alimento natural, mas isso para mostrar a necessidade do alimento espiritual, E a noiva alimenta do alimento espiritual, porque o mundo está cheio de atrativos, meios. Ora, é isso que muitas vezes fazemos no âmbito espiritual. Veja você. Cada dia temos de ter comunhão com Cristo. Cada dia temos de ter comunhão com Cristo. Não é sempre, Senhor, me dá um dia abençoado, abençoa meus afazeres, abençoa meus negócios, abençoa, tchau. Não, é coordenar, ter aquele tempo de você ficar na presença dEle, você falando com Ele, Ele falando com você. Ele falando com você, e se alimenta espiritual no seu devido tempo. Ora, é isso que muitas vezes fazemos no âmbito espiritual. Veja você, a cada dia temos de ter comunhão com Cristo, temos de falar com Ele a cada dia, temos de resolver com Ele. Não é ficar rolando na cama, o que eu faço, Ontem eu passei por uma experiência. Ontem à noite. Não tocando trombeta, porque se Deus me deu o privilégio de poder estar diante dos irmãos, até ministrar a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, é um privilégio para mim, é um privilégio. Ele podia preparar outra pessoa muito acima de mim. E, no entanto, Ele concedeu que a gente tivesse esse privilégio. Mas no sentido natural, a carne é fraca. Eu deitei na cama em torno de beirando umas 11 horas, pensando, hoje a gente queria vir para resolver esse problema de porta e coisa, e tinha que vir mais cedo para encontrar a conversa aberta ainda.
Então eu pensei, vou levantar 3h30, 3h20 da manhã. E pôs o relógio despertar nesse horário. Pensei, não posso perder o sono. Deitei na cama, comecei a pensar no engenheiro que ficou de mandar essa desenho da fundação, mandar, e documento, mandou os documentos, esse documento foi assinado. Eu falei com ele esse dia, falou, não tem mais esse sentido de documento que tem que assinar também. Aí é o pastor Clemar, ou o pastor Clemar ou o irmão Alan, mas acho que é o pastor Clemar que tinha que assinar, o pastor estava viajando para Minas. E eu comecei a pensar nesse engenheiro e o sono. Agora, deitei tarde, para levantar 3 e pouco da manhã, de repente eu dei aquela despertada, pensei, não, mas espera aí, caso de igreja, construção de igreja, engenheiro e tudo, é problema meu? Não é problema meu, não, é problema do Senhor Jesus Cristo. Tirei aquilo do pensamento e dormi. Graças a Deus. Então, irmãos, nós humanos somos frágeis a passar por momentos de fraqueza, mas só que temos que ser robustos, temos que ser valentes. E para isso necessitamos disso que o irmão Brana está nos ensinando, comunhão com Cristo, reconhecendo o que Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Ele disse. Então veja, mas muitas vezes, tanto nós queremos agir de nós mesmos, como nós deixamos Ele de lado. Uma certa pessoa pregou no tempo que eu morava em Três Lagoas ainda, eu era auxiliar naquele tempo, mas lembro até hoje, que às vezes nós fazemos assim, como que o Senhor Jesus está ali, e a gente corre para lá, corre para cá, coisa, e fala, Senhor, eu vou te dar 10 minutos daqui a pouquinho, aí, corre. Senhor, eu vou dar 10 minutos daqui a pouquinho, passa o dia, passa, em outras palavras, passa o dia, passa o mês, passa o ano. Quem sai perdendo? Quem tem a luz da palavra, quem tem a coisa na mão e não fez caso. Ele, veja, temos que resolver com Ele a cada dia. Paulo disse, eu morro a cada dia, está vendo? A cada dia eu morro. No entanto, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, o seu corpo físico necessita de alimento a cada dia, de bebida a cada dia, para sobreviver. Seu corpo espiritual necessita de alimento espiritual e de comunhão com o Senhor a cada dia para sobreviver. Sim, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim que cada dia temos de estudar a Bíblia. Algumas pessoas não a estudam. A Bíblia, eu digo, a Bíblia e a mensagem, porque a mensagem é a Bíblia revelada. Tem muitos que estão lendo a Bíblia, mas a parte da mensagem. Às vezes se torna até um doutor na matéria, mas leva ao novo nascimento, leva a ser um religioso. Assim que a cada dia temos de estudar a Bíblia, algumas pessoas não a estudam de jeito nenhum. Alguns apanham 2 ou 3 vezes ao ano, mas um verdadeiro crente, que realmente está fortalecido espiritualmente, ele lê a sua Bíblia todo dia e conversa com o Senhor. Isso mesmo, ele tem de fazê-lo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, esta é a verdade. Quantos milhares e milhares de pessoas no mundo hoje gostaria de ter o que nós temos, e por falta de revelação não tem.
e nós, lamentavelmente, começamos a afrouxar? Não, é falta de, na nossa consciência, nós falar, peraí, aqui não, Satanás, aqui não, porque eu creio na mensagem da hora. Eu creio na mensagem da hora. Então, o quadro é mudado. Não tem, irmãos, força de problemas, circunstâncias, finanças, seja lá o que for, não tem coisas que vence ao Senhor Jesus Cristo. Irmão Brana passou por aquela desobediência, tal, o que eu falei, nós humanos, a parte humana é fraca. Então ele, pela sua humildade, deu ouvido à sua sogra. E, em consequência, o que ele sofreu, até mesmo a sua esposa e a sua queridinha Sharon Rose partindo, aquele sofrimento, porque ele desobedeceu a Deus naquele sentido. Mas, mesmo Satanás usando pessoas para vir criticar, uma Brana para vir, em outras palavras, afrontar ele por causa da situação que ele estava passando. Mas ele, como o pastor Cleomar pregou esses dias, a mola principal estava ali. A mola principal estava ali. Ele não fraquejou. Ele não enfraqueceu na fé. Ele disse, Satanás, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. E nós não estamos escapos de, às vezes, passar por teste, por lutas. Só que tem isso aí, irmãos, tem isso aí. A fé nos nossos corações, mediante ter o discernimento do que significa a verdade, é a arma mais forte que pode existir. Não existe obstáculo que possa nos parar, não. Se aparecer um obstáculo que aparentemente está nos parando, é falta de alguma coisa. Irmãos, vamos para a parte da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Uma Brana diz que até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Somos repreendidos pelo Senhor,
Não é um anjo vindo aqui diante de nós e nos corrigindo, o próprio Senhor Jesus Cristo fisicamente vindo aqui e falando: filho, você não faz isso assim, senão você está condenado, você está indignamente. Então veja, não. Ele usa o canal que ele estabeleceu, Efésios 4, verso 11. Ministério. Então, o Senhor Jesus trabalha nesses ministérios. Agora, o irmão Brana diz: se você está vivendo uma vida, em outras palavras, alheia ao cristianismo, indiferente, dando mau testemunho lá fora, tomando a comunhão sem ter o discernimento, aí então você está tomando condenação. Mas se você está lutando com tudo que pode, o profeta diz, então é seu dever tomar a ceia. Por isso Paulo disse: examine a si mesmo. Não é o pastor, não é a igreja, não é ninguém, é si próprio, é o juízo de si próprio. Se ele está lutando com tudo que pode, então Mombrana disse: é o seu dever tomar a ceia. São João capítulo 13, versículo 12 em diante. Depois que lhes lavou os pés e tomou suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe este pão para representar aquela carne inocente, o teu corpo, Pai, que foi dilacerado pela igreja, Pai, pagando o preço da condenação que estava sobre cada um de nós, Pai. Que esse pão passe a representar aquela carne, Pai. Também, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe este vinho para representar aquele sangue inocente, imaculado, que foi vertido pelo perdão de nossos pecados. Assim, Senhor Jesus Cristo, quando a igreja estiver comendo deste pão e bebendo deste vinho, que eles estejam comendo da tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue que é vertido por vós. Comei da minha carne, bebei do meu sangue. No nome do Senhor Jesus Cristo é o que Ele tem nos dito. E nós fazemos reconhecendo que é uma oportunidade gloriosa, abençoada, que Ele nos dá, participar da sua carne, comer da sua carne e beber do teu sangue, representados nesses elementos. No nome do Senhor Jesus Cristo nós agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Eu, irmão Divaldo, vamos tomar, depois das irmãs e depois dos irmãos.
Irmãos, graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos a Ti, ó Pai, por mais um culto, mais uma Santa Ceia. Pai divino, que esse culto, essa Santa Ceia, o testemunho do Teu servo, Senhor, que tudo, Pai, seja uma bênção, seja saúde para o nosso corpo físico e para a nossa alma, nosso espírito, Pai. Que essas bênçãos que nós recebemos nesta noite esteja selada em cada coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer, irmãos, que então a semana que vem a gente tem o culto normal. Tem os cultos de Campinas, é todo dia. Quando não é em Campinas, é na região, né, nos lugares. Como na quarta-feira, a gente está escalado para pregar em Boa Esperança. Aí na outra semana, o nosso culto será normal. Na quinta e no domingo de manhã. E aí a gente vai aproximando do encontro, né? Aí a gente vai falar sobre o encontro também. Aí no encontro, na ocasião, na semana do encontro, daí pelo menos dias de culto, eu gostaria que os irmãos ouvissem na igreja, né? E os dias não de culto, os irmãos podem ouvir nas suas casas, pelo celular, como vocês sentirem. Mas nessa quinta-feira, então, se Deus quiser, os irmãos vamos ouvir, né? Talvez de lá dá para ouvir também, né? O irmão Edmar, ou seja, lá e não seja em Mojimirim, né? E aí na outra semana é normal os cultos. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais este culto, por mais esta Santa Ceia. Deus continue abençoando o pastor Aparecido Vital, com a unção da mensagem. Continue abençoando o seu ministério, a sua família, e assim todo o povo de Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, quantos ouviram o culto de ontem lá em Campinas? Teve alguém assistiu o culto de ontem lá em Campinas? Não? Ontem foi o aniversário do vosso pastor. Pastor Aparecido Vital completou ontem 80 anos. Então, vamos fazer uma oração por ele? Vamos ficar em pé? Eu convido o irmão Edivaldo Costa para fazer essa oração, em gratidão pela vida do pastor Aparecido Vital. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Aparecido Vital, ó Pai. Este homem, varão valoroso, ó Pai, não se encovardou, ó Pai, diante da circunstância, diante do peso da idade, Senhor Deus. Isso nada o afligiu, ó Pai. Ele está ainda mais forte, Senhor, como Caleb, fortificado, Senhor. Que o Senhor dê graça a ele, Pai, por toda a eternidade, ó Deus, para que podamos, ó Pai, ir juntos no rápido, ó Deus. Que o Senhor guarde ele, Senhor Deus, segurado, Pai, debaixo das potentes mãos de Cristo, ó Pai. E cada um de nós, ó Pai, podemos fazer uma oração de gratidão, ó Pai, pela vida do pastor Aparecido Vital, pelos 80 anos de vida, ó Pai, concedidos a ele, ó Pai. Que essa data possa se repetir por muitas e muitas vezes, ó Pai. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos dizer, Deus continue abençoando o pastor Aparecido Vital. Amém? Graças a Deus.
E amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos novamente reunidos a partir das 7h30 da manhã, com a escolinha das crianças. Amém? Todas as crianças vão estar aqui amanhã cedo, 7h30 da manhã. As mamães podem dizer amém? Não ouviu o amém das mamães? Tá bom, mas é muito bom. Então, até amanhã, se o Senhor nos permitir, 7h30 e logo em seguida a escola dominical. Deus abençoe a todos. Amém.